gente, como é que você está? Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus, porque a Bíblia diz: como estiver, não tema que eu estou contigo, né? Se Deus fala que Ele está contigo, está comigo também, né? Gente, como vocês podem ver aí no vídeo, hoje eu vou estar fazendo um pouco da minha rotina. E o que eu vou fazer, eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos de vídeo, lá eu converso com vocês, tá bom? E eu vou contar um pouco também do que já se passou comigo. Cada vídeo que eu fizer e que eu lembrar, eu vou estar falando com vocês. Então vamos de vídeo. Gente, a minha casa está assim, ó. Ela não amanhece muito esbagaçada não, ela tá assim, mas eu vou ter que dar uma limpadinha nela. Aí eu vou varrer, vou passar pano, vou limpar assim os móveis. Gente, pedir a Deus que os vizinhos ali, abençoados, não liga o som agora não. E eu tô com muita dor de cabeça hoje. Vou trocar esse paninho aqui por aquele forro da cozinha, que eu não tenho outro. Tá, gente? É como botar aqui, ó. Aí eu vou estar limpando aqui o armário. Vou estar limpando aqui essas coisas, dando uma regornilhada. Vou trocar esse liquidificador e o fry, vou botar aqui. Depois eu conto a história desse abençoado aqui, tá? Aí aqui, gente, não tem prato na pia. Aqui eu já cortei um frango, vocês podem ver, ó. Botei aqui no limão, no vinagre, tá aqui. Meu esposo tá trabalhando, eu só vou fazer alguma coisinha assim de almoço pra minha filha. E eu. Então, gente, eu vou tomar café aqui. Tomar café. A minha filha ainda está dormindo. São 8h30 da manhã. Hoje é um sábado, tá? Aí eu vou estar tomando café. Suco, para quem não sabe, assim, é suco de mangaba. Só vai estar mostrando minhas mãos, tá, gente? Aí eu vou tomar café e vou começar a fazer minhas coisas juntamente com vocês. A máquina já está batendo ali umas roupas. Então, gente, eu vou estar tomando um remédio aqui para dor de cabeça. Vocês podem ver. Meu remédio a pressão. Eu tenho pressão alta. Tá tomando. Gente, para quem não sabe, hoje é sábado. Tá entendendo? Aí eu disse, eu vou gravar um vídeo que já fica pra segunda-feira, que eu não tenho. Eu tô botando aqui, gente, um pouquinho desse produto, porque eu não tenho aquele olhinho pra limpar nas coisas, tá? Pra limpar os móveis. Então eu vou passar um pouquinho desse produto aqui. Pra tá limpando. Então, gente, hoje eu vou contar um pouco como quando eu fiz 18 anos, gente, tá? Eu peguei, eu era evangélica. Quando a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Era uma menina assim que não tinha muito saber das coisas. Tá entendendo? Você vê algumas crianças hoje com 7 anos. Tem criança que sabe mais coisas do que nós, adultos. Tem criança que é muito sabida, muito levada, né? E aí eu não tinha essas experiências todas. Cresci uma pessoa muito tímida, toda a vida foi tímida. Quem vê assim eu gravando o vídeo pensa que eu não sou tímida, mas eu sou, gente. Vocês me veem pessoalmente, eu sou tímida. Mas se eu me der com uma pessoa, meu Deus do céu. Aí tá certo. Aí minha mãe aceitou Jesus, meu pai depois, né? Aí cresci, tá certo. Vou contar um pouco assim como pra quem não sabe, eu já tive 3 filhos com esses 2 meninos que eu tenho, então eu já tive mais uma gravidez. Então, no caso, os 3 filhos que eu já tive com esses 2 que eu tenho. Não foi desse esposo que eu tenho, não. Foi de um rapaz que eu conheci. O primeiro rapaz que eu conheci, tá entendendo? E aí, gente, com meus 18 anos, eu era evangélica. Aí eu peguei, falei assim pra Deus: Deus, eu tô com 18 anos.
Eu fiz 18 anos e não tenho um namorado. E as minhas colegas, né, da igreja, tudo tinha arrumado um namorado. Eu nunca fui daquela menina levada, não. E tinha coisa que eu nem sabia que existia. Aí, minhas colegas arrumando namorado. Eu digo, Jesus, eu vou sair da igreja, vou pro mundo e vou conseguir uma pessoa sem ser da igreja e vou trazer para a tua casa, para servir a Deus junto comigo. Eu não sei, gente, se Deus permitiu, eu sei que Ele me guardou. Quando eu estava no mundo, Ele me guardou, tá entendendo? Ele não me permitiu, não. Ele não aceitou que eu saísse dos pés dele, não, mas Ele me guardou. Tá entendendo? Ele me livrou, muito livramento Deus me deu. Então aí sabe o que eu fiz, gente? Vocês nem sabem o que eu fiz. Eu queria trabalhar. Meu pai doente. O meu pai doente, para quem sabe, meu pai sempre trabalhou assim em maré. Tá entendendo? Ele sustentou a gente com maré. Trabalhando na maré. Todo mundo sabe o que é maré. Pescando peixe, caranguejo. E aí, gente, ele ficou doente. Meu pai. E aí eu queria trabalhar para ajudar o meu pai, a minha mãe. Aí foi quando eu acertei com o meu primo, que mora na capital. Repare, eu com 18 anos, acertei com o meu primo. Aí nisso apareceu o colega meu lá, que a mãe dele morava vizinho lá, a casa da minha mãe. Aí meu colega, não, falou comigo que ele foi nesse dia, um dia até de domingo. Amanhã, você já está com dinheiro? Você vai amanhã, pega o ônibus tal hora, e eu lhe espero na rodoviária, que eu só vou trabalhar à tarde. E ele trabalhava junto com meu primo na mesma fábrica. Tá entendendo? Aí eu disse, tá certo. Aí eu, meu Deus do céu, eu nunca fui pra capital. E eu, como é? E agora? Ele chega lá, você tá errada não. Quando chega lá, você desce do ônibus na rodoviária e pode ficar me esperando. No lugar que você chegar, quiser ficar lá na rodoviária, você pode ficar me esperando, que eu vou lhe pregar. Aí tá certo. Aí eu fiquei lá esperando. Mas, gente, sabe o que eu fiz primeiro? Eu costurava sapato da Azaleia. Tinha lá, ainda ele é vivo. Ele é até o prefeito de lá. Ele pegava, quando a Azaleia existia aqui em Itapuranga, quem sabe onde é Itapuranga, perto de Aracaju, tinha a fábrica da Azaleia. Então ele pegava e levava os sapatos para nós costurar. Ele tinha o galpão dele e ele pegava e nós saímos da nossa casa, ia pegar na casa dele e levava para nossa casa e costurava o sapato da Azaleia, né? Aí eu tinha pegado o dinheiro e disse assim, mãe, eu vou na rua, vou na estância, que é aqui, e vou comprar um pano para a senhora fazer uma roupa para mim. Só que eu já tinha pego minhas roupas e deixado na casa da mulher do meu tio. E a mulher do meu tio sabia que eu iria sair de casa sem ninguém saber. Só eles que estavam sabendo, a mulher do meu tio. Minha mãe não sabia, meu pai. Aí ela tá certo. Gente, eu saí de casa, acho que era mais 8 horas da manhã. Gente, deu 8, deu 9, deu 10. Gente, a minha mãe já foi ficando preocupada. Meu pai, gente, minha mãe ficou como doida. A mulher do meu tio, não teve coragem de dizer aos meus pais. Assim, eu pedi para não dizer assim, quando eu chegar lá mais ou menos, você diz. Quando eu chegar lá, né? Você vê que eu já cheguei lá. Você disse para a manhã. Oxe, ela não disse não, gente. Eu passei, minha mãe passou 4 dias sem saber notícia de mim. Eu pedi tanto perdão aos meus pais. Eu disse, eu fugi de casa para trabalhar, para dar uma vida melhor a vocês. Eu não fugi atrás de homem, não. Deus viu tudinho. Aí tá certo. Aí, depois de 4 dias, aí outra vizinha lá, que ela sabia, que a filha dela sabia, aí pegou, disse a minha mãe. A minha mãe pegou, já ficou mais aliviada. Minha mãe, o povo dizia, minha mãe dizia que ela pegava minhas roupas que eu deixei.
andava pela rua chorando com minha roupa na mão, gente. Com minha roupa na mão. Chega, isso me dá uma tristeza hoje. Aí, tá certo. Aí a vizinha disse, né, a outra vizinha que sabia, disse, eu não tô aguentando mais não, Natália, desse jeito. E eu sabendo. Aí quando eu disse, a minha mãe tomou mais aquele alívio, né, mas gente, foi feio. Eu vi os meus pais, como me disseram, né, que eu não vi, mas os meus pais ficou muito aflito, uma pessoa com 4 dias sumido, sem dar notícia, tá certo. Aí um vizinho, gente, eu vou trocar, vou botar você mais pra perto de mim. Gente, eu não sei o que é isso não. Quando eu faço o vídeo no instante, passa as horas, misericórdia. Eu vejo o povo fazendo vídeo que faz tanta coisa e o vídeo não anda, e o meu anda desse jeito. Aí, gente, tá certo. Aí a vizinha pegou e falou a minha mãe, nessa época não só tinha telefone. Residencial era quem tinha dinheiro. E quem tinha mais ou menos dinheiro era alguma pessoa que tinha telefone, né? Alguma mesmo. Aí minha mãe falou com um rapaz lá que tinha um telefone. Aí minha mãe conseguiu o número do telefone do amigo, do outro amigo do meu primo. Lembrou que esse amigo do meu primo, a família dele mora lá na cidade vizinha, e esse trabalhava em Aracaju também na mesma fábrica. É outro rapaz, não é o que eu me encontrei lá não, para ele me levar para casa do meu primo. Mas não foi com esse rapaz que eu fugi, não, depois, tá entendendo? É outra história aí. Aí tá certo. Aí minha mãe foi na casa da família dele, conseguiu o número do telefone para poder entrar em contato com o meu primo. Aí tá certo, gente, eu vou trocar por essa. Vou botar aqui. Aí, gente, tá certo. Aí, e a que tava na mesa eu vou botar no centro. Aí minha mãe conseguiu falar com o rapaz, disse, não, ele tá aqui, sim. Aí falou com ele, não, eles me chamam pelo meu nome, né, meu primo, que eu não gosto de falar meu nome, mas é muito feio. Minha tá aqui em casa, não se preocupe não. Aí também ele não disse se sabia ou que não sabia que eu já estava lá, né? Aí minha mãe foi Deus que minha mãe se aliviou. Mas, gente, você sabe, eu tô falando aqui, calma, mas só Deus sabe o que a minha mãe passou sem eu. Gente, aí um outro irmão do amigo do meu primo que disse a minha mãe, né? Onde eu tava. Não já foi o meu colega o primeiro não que levou, já foi outro. Aí o outro irmão dele disse assim, ela quer trabalhar, é. Eu tenho um colega que eu trabalho junto com ele, só que ele é distância. E ele mora lá na distância. E eu tava na Aracaju, fui para Aracaju, para a capital, para poder conseguir emprego. Ele quer para tomar conta de 2 filhos que ele tem. Tem a mulher dele e tem 2 crianças. Aí eu disse, eu quero, pelo menos eu tô mais perto dos meus pais, né? Certo. Aí quando foi de noite, eu passei bem um mês ainda na casa do meu primo. Quase um mês, quase isso não, Deus. Uns 8 dias foi. Aí o rapaz, ele era caminhoneiro, né? O senhor, ele era caminhoneiro. Aí ele foi lá, me buscou lá no bairro que meu primo mora e me levou pra casa dele. Quando eu cheguei lá na casa dele, de noite já, aí foi um dia de sábado. Aí ele perguntou, aí a esposa dele, até hoje ela é minha amiga, a Neide. Aí disse assim, você quer ir para sua casa? Hoje é sábado, você pode ir, nós leva você. Que é na cidade vizinha, né? Aí, gente, eu vou limpar aqui para estar botando micro-ondas aqui. Vou tirar ele dali. Aí ele perguntou se eu queria ir, né? Pra casa, eu disse, quero. Aí eles me levaram, gente. Quando foi segunda-feira, bem cedinho, aí eu saí de casa. Aí falei com meus pais, cheguei, antes disso eu cheguei em casa, gente. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, aí eu cheguei em casa, né? Quando eu cheguei, meus pais estavam na igreja. Me lembro como agora. Quando eu cheguei, meu pai me deu um abraço tão grande, gente. Eu, única filha, eu. Dei lá, única filha, o único filho que ele tinha era eu. Ele me deu aquele abraço tão assim, demorado. E eu, papai, me perdoe. Eu saí de casa para trabalhar, porque eu vi que o senhor estava doente e está.
e eu queria ajudar o senhor. Ele, minha filha, não era para você fazer isso não. Você sempre, Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. Mesmo com nossa dificuldade, o Senhor nunca deixou faltar nosso pão. Mas, gente, tava demais, meu pai. Doente, gente. Ainda vou contar a história depois do meu pai, como ele faleceu, viu? Aí tá certo. Pedi perdão também pra minha mãe. Pronto, já coloquei ele aqui em cima do armário. Agora vamos limpar aqui, né? Pra nós estar botando o airfryer aqui e o liquidificador. Tá bom? Aí, gente, como eu tava dizendo, eu pedi perdão pra minha mãe também, ela me perdoou. Graças a Deus que sempre eu ficava dizendo a ela, mãe, me perdoe por tudo que eu fiz. Aí tá certo. Aí meu pai faleceu. Eu tinha um irmão, ele faleceu com 23 anos, 22 anos. 22 anos. Tinha um irmão. É outra história pra me contar, viu? Aí só ficou eu, minha mãe e minha irmã. Quem não sabe, eu tenho uma irmã. Tá? Aí tá certo. Vamos pôr aqui, gente, essa mangueira. Aí tá certo. Fiquei trabalhando, meu pai tava vivo, depois meu pai faleceu. Aí foi quando eu tava trabalhando, quando foi uma certa vez, eu vim pra casa de minha mãe no sábado, né? Tinha recebido dinheiro, eu disse, deixa eu ir pra casa pra levar dinheiro pra manhã. Ah, gente, aí tava na praça, aí apareceu um rapaz, não era de lá não, da cidade, né? Nunca tinha visto esse rapaz. Aí ele chegou logo assim, boa tarde, meu anjo. Até hoje eu tenho raiva de quem fala isso. Aí eu, boa tarde, pare. Aí ele, você mora aqui? Eu digo, sim, moro aqui. Você é casada? Eu disse, não. Tem namorado? Eu também disse, não. Aí eu disse, você mora onde? Aí ele disse, a cidade, que ele morava na cidade vizinha, né? Tá certo. E aí quando foi, ele disse, eu sou primo de fulano, que trabalha na prefeitura. Aí, que é um garfo, né? Aí, gente, ele disse que era primo de um rapaz que trabalhava lá na prefeitura de Santa Luzia, né? Aí eu disse, ah, eu conheço. Tá bom, gente, sapato de lã. Tá certo, o homem não era vagabundo, ele não era vagabundo não, já era preguiçoso. Aí, de noite, quando eu fui pra rua de novo, né? Já fiquei já interessada, né? Tá certo. Oxe, aí nós começamos a namorar, tá certo. Outro dia ele foi quando foi na outra semana, eu fui de novo, ou foi com 15 dias, eu fui pra casa da minha mãe. Aí ele foi lá na minha casa pra pedir a minha mãe pra namorar comigo, né? Ele teve essa obedade, sei lá como é que ele fala. Pediu a minha mãe pra namorar comigo. A minha mãe perguntou que família ele era, se ele trabalhava, você sabe, né? Os irmãos de pai e mãe, como é, né? Aí, sou parente de fulano, daqui de Santa Luzia. Aí minha mãe pegou e disse, tá bom. Aí se passou os tempos, né? Cada vez mais nós foi se conhecendo, eu conheci a mãe dele, eu conheci os pais dele, tá certo? Conheci tudo. Mas aí, gente, aí foi a menina ingênua, eu sempre fui ingênua. Eu sempre fui. Aí tá certo. Aí, meu Deus do céu, eu engravidei. Engravidei, gente. Engravidei de um homem que não trabalhava, morava com os pais, o pai tinha um sítio. Ele não fazia nada, era um preguiçoso, ele não era vagabundo. Assim, vagabundo dizer assim, que gosta de droga, esses negócios, né? Mas não trabalhava, não me dava nada, eu fiquei grávida. Aí, gente, ele não me dava nada. Eu grávida, trabalhando. Essa mulher que eu fui trabalhar, tomando conta das crianças, as crianças que cresceram. Mas sempre ela ficou me ajudando. Até hoje ela não me ajuda, mas ela é uma boa pessoa comigo. Tá entendendo? Aí tá certo. Quando eu conheci ele, eu já tinha perdido meu pai. Aí tá certo. Aí ele pegou, gente. Aí quando foi uma vez, eu arrumei outro emprego lá perto da casa, da onde eu morava, né, na cidade vizinha, casa de uma outra pessoa lá.
Gente boa. Boa gente, pense. Lá o esposo dela, bom de vida, fazendo de tudo. Ele faleceu já. Eu chamava ele de tio. A mãe dele não era daqui, morava lá em São Paulo. Chamava de vó. A esposa dele, aí, né, que ele faleceu. Boa pessoa, os filhos até hoje, misericórdia. Aí, vou tirar esse pano daqui, gente. Eu não vou colocar mais. Já de hoje eu coloquei. Aí, fiquei lá trabalhando tudo. Quando foi uma vez, a mulher a ex-mulher do primo dele, né, disse assim, minha, no outro dia. E nisso, minha tia, gente, tinha dado uma casa que ela tinha para nós morar. E ele não queria nada para morar comigo, ele só queria estar comigo. Mas para ter compromisso para poder me assumir, não queria não. Aí tá certo. Me levava para o lugar, mas compromisso para trabalhar, de jeito nenhum. Aí quando foi uma vez, aí ficamos, passamos a noite, no outro dia, via a mulher do primo dele. Ela assim, minha, olha, fulano, ontem estava no Rio com fulana, com a menina que é uma perdida. Eu disse, misericórdia. Se ficou, teve alguma coisa, eu tô cheia de doença. Bem assim, né? Aí eu disse, misericórdia, gente do céu, deixa eu dizer pra vocês. Aí nisso já me subiu aquele negócio ruim, né? Aí eu tava dormindo na casa da minha tia, aí eu peguei, que a rua da minha tia era uma e a da minha mãe era outra, né? Eu morava com a minha mãe. Aí nisso eu fui pra casa. Fui pra casa, aí passei direto. Manhã, você vai pra onde, Ninha? Eu disse assim, eu vou aqui, já. Gente, eu fui pra porta da menina tirar satisfação. Eu com 7 meses de grávida. A barriga não era grande, era pequena, mas 7 meses. Era uma menina mulher. Era meu primeiro bebezinho. Aí, quando eu cheguei lá perto da menina, eu já comecei a fechar. Não era de xingar, porque sempre eu fui evangélica, não tinha esse negócio de xingar, né? Ó, gente, já limpei aqui. Aí, gente, quando eu cheguei de frente à casa da menina, aí eu tenho uma colega que mora perto da menina, né? Aí eu comecei a dizer um bocado de desaforo a menina, né? Que tinha ficado com ele lá no Rio. Aí a minha colega, Nina, você é doida, eu chamei minha menina pra briga. Repare, grávida. Aí a minha colega, Nina, você é doida, é? Você é grávida, ela não tá grávida não, olha como ela tá. Aí me tirou, gente, olha, eu tive tanta raiva, gente, eu tive tanta raiva. Que aí também eu não quis mais negócio com eles, passei um tempo. Não quis mais o outro, né? Ele já tinha ido embora. Ele já tinha ido embora. Aí eu não quis mais nada com ele. Gente, se passou, vamos supor, 5 dias. E eu notando minha barriga, minha filha mexia tanto, o bebê mexia tanto. Aí eu digo, o que que tá acontecendo? E minha mãe não soube nada dessa briga, viu? Esse barraco que eu fui fazer lá na casa da minha, porque a minha tinha ficado com o pai da minha filha. Esse rapaz aí, esse idiota. Aí, 5 dias o bebê se mexeu. Aí quando foi nos 6 dias, eu deitava assim, gente, ficava de lá pra cima. Quando eu virava do lado, a barriga caía todinha, aquele bolinho pro lado. Quando eu virava pro outro, o bolinho para o outro. Eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, minha barriga como tá? Aí eu deitei, fiquei assim de papo pra cima, depois eu fui virei de um lado esquerdo a barriga ia. Quando eu virava pro lado direito, a barriga ia aquele bolinho tudo. Isso em 5 dias. Aí minha vida como tá estranho. Quando foi com 7 dias, aí começou a sentir dor. Dá dor, dá dor. Aí minha colega pegou, a minha mãe pediu. Minha mãe sempre foi nervosa com o negócio de médico. Minha mãe não gostava de ir, não. Aí pediu para a minha colega da igreja me levar, né, para a maternidade. Quando chegou lá, fez a ultrassom, o médico falou, olha, a criança está morta. E é uma menina, está morta. Ali eu chorei, gente, porque eu chorei mais porque eu ficava sem saber como era que aquela criança ia sair morta. Repare, na minha cabeça, como eu era ingênua. E chorei porque eu estava morta. Então, gente, aí eu fiquei lá na maternidade, passei a noite todinha. No outro dia foi que eu fui ter a criança.
Ainda vi quando a enfermeira disse, olha, quanto cabelo ela tem, cabeludo, ainda vi assim. Eu tava tão fraca que ainda vi na mão da enfermeira, né? Eu tive normal, não fez coletagem, não fez nada. Mas vocês reparam o que aconteceu. Ainda eu vi assim o rostinho assim da minha filha, o cabelo tão pretinho. Eu dizia, meu Deus, tomara que saia igual o cabelo da avó, porque a avó era uma morena do cabelo bem preto, liso. Aí eu disse, oh meu Deus, que a enfermeira, que cabelo lindo dessa criança, bem assim, né? Aí tá certo, eu tive, aí desmaiei. Aí minha colega, minha mãe pediu a minha colega, uma outra colega, para estar pegando o corpo da criança, né? Tá certo. Aí levou até numa caixinha de sapato o corpinho da criança. Gente, eu peguei como se fosse, eu tinha medo assim quando chegava as pessoas lá. Eu fiquei com o juízo muito coisado, muito fino. Olhava assim as roupinhas da minha filha. Aí antes disso, quando eu cheguei, no outro dia, aí minha mãe me disse, mas minhas colegas, e quando tirou a criança assim da caixa, gente, deixa eu levantar vocês aqui. Que quando tirou a criança assim da caixa para vestir a roupinha para poder enterrar, né? O couro estava soltando, o corinho da pele da minha filha. Repara, uma criança 7 dias já morta na barriga. Deus me deu um grande livramento, gente. Eu não estou aqui para mentir, não. Porque se eu estiver mentindo, Deus está vendo e eu sirvo a Deus. Eu não estou aqui para poder mentir, não. Eu estou contando o que já se passou na minha vida, né? O que já se passou, então o couro da criança já estava tudo soltando assim, ó. Eu não sei com quantos dias mesmo, assim. Eu sei que passei, eu quando eu senti que ela que estava sem mexer, já tinha uns 4 dias. E com 7 dias foi que me deu dor. E eu sentia, eu ficava assim, deitada. Quando eu virava de um lado, ia tudo bom. Eu sei que Deus fez uma obra na minha vida, que aquela criança estava morta na minha barriga. E Jesus me livrou do mal. Não fez coletagem, não fez nada para fazer limpeza. E a pele da criança soltando. E Deus fez um milagre na minha vida. Gente, por isso que é bom nós servir a Deus. Por isso que é bom, né? Em todo o tempo, nós agradecer a Deus, pedir a Deus para nos livrar. Gente, Deus me deu esse livramento. Uma criança, eu passei, pode dizer que foi uns 4 dias com essas crianças, que é essa criança dentro de mim. E Jesus não deixou pegar nenhuma infecção. Não peguei nenhum tipo de infecção, nada, graças a Deus. Não fiz coletagem, nada. E o couro da criança já estava soltando, gente. Soltando. Deus tem um grande plano na minha vida. Deus tem uma grande obra, muito grande para fazer na minha vida, gente. Eu tenho muita coisa para contar. Os milagres que Deus já fez na minha vida, na vida da minha família, da minha filha, do meu esposo. Muitos milagres Jesus já fez. Tá entendendo? Então, gente, por isso que vale a pena nós servir a Deus, né? E Deus é bom. E aí, gente, depois ele soube que eu tinha perca a criança, né? Que a ex-mulher do primo dele, que ainda era a mulher do primo dele, falou pra ele, ligou lá pra família e falou: vocês vieram cá que vocês não tinham nada a ver com o caso? Bem assim foi ele. Quando eu tava já toda cheirando a leite, como eles dizem, não cheirando a leite porque tinha parido, né? Depois que eu tava me sacudindo toda, né? Olha, ele apareceu de novo. Eu ainda fiquei um dia com ele, com a cara cínica, mas depois Deus me libertou. Minha mãe orou para mim se sair da unha daquele homem. Eu cismei dele, cismei que só Jesus na minha vida para que ter me libertado da unha daquele homem. Preguiçoso, ele não era um homem dizer assim que ele era de droga, nunca vi, não era cachaceiro, mas preguiçoso, preguiçoso. Você que eu perdi minha filha. Se a minha filha tivesse viva, gente, acho que ela tava com uns 29 anos, eu acho, hoje. Tem umas meninas lá na cidade que eu moro que é da idade, quase minha filha é quase da idade das meninas, então eu me baseio na idade das meninas lá. É uns 28 anos minha filha tinha, se ela tivesse viva. Ai meu Deus, a minha filhinha, mas Deus me deu outra.
Então, gente, depois de tudo isso, quando eu vi ele de novo, ele disse que foi mentira, que não ficou com essa menina, que não foi pro Rio com ela, né? E aí ficou tudo resolvido, ele foi pro lado dele, eu vim pro meu lado, graças a Deus. E esse homem ficou me perturbando. Diz que se eu não fosse dele, não era mais de ninguém. E Jesus vendo tudo, minha mãe orando, né? Jejuando e Deus repreendeu o mal e botou bem para longe. Então, gente, ó, já vou finalizar o vídeo. Arrumei aqui, como vocês viram, o fogão tá limpinho. Não limpei porque está limpo, limpei ontem. Aí tá tudo limpinho. A minha geladeira já vai dar 9 horas da manhã, tá desligada. Vou enxugar ela de novo para poder ligar. Arrumei aqui, como vocês viram. Botei o micro-ondas aqui. E botei assim, gente, do mesmo jeito, né? Já passei pano em tudo, aqui tá limpinho. Botei a nossa amiga guerreira, a nossa filha única, o nosso filho único, o nosso tapinha de sofá. Botei essa coisinha aqui. Tô aqui assistindo o meu vídeo, né? Então, gente, tá tudo limpinho, tá? Gente, eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui. Quero agradecer a cada um inscrito que está comentando. A Ruth, a Fátima, a Rebeca, a José Wilton, tá? A nossa inscrita também, a Ariane, né? Que é Santiago, me desculpe, eu sempre erro o seu nome, mas é Santiago. Que Deus te abençoe pela dica que vocês que aquele produto não serve para colocar na geladeira. Que Deus abençoe você e sua família, cada um de vocês que estavam comentando. E os que não estão comentando também, né? A nossa amiga é Moda da... Esqueci o outro que ela falou para mim fazer live. É porque a minha leitura não é muito, tá entendendo? Não é muito boa para mim estar lendo, ainda mais para passar assim as coisas aí eu tá lendo assim de repente e eu me engancha, tá entendendo? Ai, mas um dia eu vou pedir direção a Deus, eu vou ver quem vai estar comigo para mim estar fazendo essa live. Aí eu aviso para vocês. Muito obrigado pela dica, pelo carinho de vocês. Obrigado cada um de vocês. Que Deus abençoe você e sua família, cada um de vocês, tá bom? Que a mão do Senhor sempre esteja aberta para abençoar cada um de vocês, tá bom? E não esqueça que Jesus te ama, Ele tem algo na sua vida e Ele morreu na cruz do Calvário para nos remir e nos perdoar de todos os nossos pecados, tá bom? Não esqueça que Ele te ama. E quando você tiver um tempo, não procure ir para a igreja quando tiver um tempo, mas tire um pouco assim do seu tempo, mesmo se não tiver, para ouvir a palavra de Deus, que lá Ele tem uma palavra de conforto para o teu coração, tá bom? Jesus te ama, gente, e eu também. Fiquem todos na paz. E venho mais com mais vídeo, com um pouco da meu testemunho, o que eu já passei, tá bom? Vocês hoje me veem assim, com essa pele assim, mas muitas coisas Jesus já fez na minha vida. E se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E eu estou pedindo a Ele, porque tudo é no tempo de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz. Um grande beijo no coração. Jesus te ama mais uma vez, e eu também. Fiquem todos na paz. Tchau!